Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de filosofia do quarto bimestre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ética aristotélica. Primeiro a gente vai falar então sobre Aristóteles, que foi o criador, que foi o cara que idealizou essa ética. Quem que foi Aristóteles, gente? Aristóteles ele foi o primeiro filósofo a tratar da ética como uma área própria do conhecimento, sendo considerado o fundador da ética como uma disciplina da filosofia. O que é a ética, gente? A ética do grego ethos, costume, hábito ou caráter. Para Aristóteles está diretamente relacionada com a ideia de virtude e da felicidade. Então a ética quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A ética para Aristóteles diretamente relacionada ao quê? A virtude e a felicidade. Para o filósofo, tudo tende para o bem e a felicidade é a finalidade da vida humana. Entretanto, a felicidade não deve ser compreendida como prazer, posse de bens, reconhecimento. A felicidade é a prática de uma vida virtuosa. Então, para Aristóteles, gente, a felicidade ela não está relacionada ao que você possui, mas ao que você é, ao que você pratica na sua vida cotidiana. Então, se você leva uma vida virtuosa, automaticamente você é feliz. O ser humano, dotado de razão e capacidade de realizar escolhas, é capaz de perceber a relação de causa e efeito de suas ações e orientá-las para o bem. Então, para ele, a felicidade é uma questão de raciocínio, é uma questão de escolha mesmo, tá? Então, o ser humano, ele é dotado de uma capacidade de escolha. Então, você escolhe aquilo que você vai fazer, você entende o efeito que aquilo vai causar na sua vida e orienta as suas próximas ações para o bem, para algo que vai te levar a ter uma vida virtuosa. A ética, enquanto saber prático, tem a pretensão de fazer com que o homem possa agir de maneira correta, tendo em vista sempre alcançar o sumo bem. A ética elaborada por Aristóteles é uma ética do bom senso, baseada nos juízos morais de alguém que possa ser considerado de modo geral bom e virtuoso. A virtude na ética de Aristóteles. Aristóteles faz uma distinção importante entre as determinações da natureza sobre as quais os seres humanos não podem deliberar e as ações frutos da vontade de suas escolhas. Então ele faz aí uma divisão, vamos entender. Para ele, os seres humanos não podem deliberar sobre as leis da natureza. Ou seja, gente, existem coisas na natureza, coisas da criação, onde o ser humano ele não pode deliberar nada. O ser humano ele não pode escolher, por exemplo, quantas estações vai ter no ano. Ele não pode determinar quanto tempo vai durar o dia, quanto tempo vai durar a noite. Isso tudo são condições que são coisas da natureza que não dá condições, não dá possibilidade de escolha para o ser humano. Já a ética está no campo do possível. Então, gente, a ética ela não trabalha no campo do impossível. Ele não trabalha no campo das leis da natureza. A ética ela trabalha no campo do possível. Tudo aquilo que não é uma determinação da natureza, mas depende do quê? Das deliberações, das escolhas e da ação humana. Então, a ética ela trabalha nisso. Ele propõe a ideia, Aristóteles, da ação guiada pela razão como um princípio fundamental da existência ética. Desse modo, a virtude é o bem-agir, baseado na capacidade humana de deliberar, escolher e agir. Aristóteles faz uma divisão das virtudes, classificando-as como virtudes intelectuais e virtudes morais. A sabedoria, a inteligência e a prudência e o discernimento são formas de virtude intelectual. Por sua vez, a liberalidade e a moderação são considerados como formas de virtude moral. Então, é aquilo que você tem poder, sobre. A excelência intelectual deve tanto ao seu nascimento quanto ao seu crescimento, à instrução.
Por isto, ela requer experiência e tempo, quanto a excelência moral, ela é o produto do hábito. Virtude moral versus virtude intelectual. Vamos entender melhor. Quando Aristóteles afirma que a virtude moral não surge no homem por natureza, isso quer dizer que o ser humano não nasce capacitado a praticá-la, pois o que é dado por natureza está no homem desde o seu nascimento. No entanto, a natureza dá ao ser humano a aptidão em recebê-la, desde que se habitue e exercite-a, né? Então, a virtude moral, o fato de você ser virtuoso, ter uma moral, não nasce com você. Nasce com você a capacidade de exercitar o hábito de ser bom, de ser virtuoso, de praticar atos morais, tá? Então, as virtudes morais estão presentes na parte privada da razão, porém obedecem à parte racional da alma, ao passo que as virtudes intelectuais se estabelecem na parte racional da alma. A excelência moral é produto do hábito e é constituída por natureza. No entanto, pode ser destruída pela deficiência ou pelo excesso, mas preservada pelo meio termo. Nesse sentido, Aristóteles afirma que nunca existirá virtude quando há excesso ou falta. Não sei se vocês já ouviram falar naquela frase, todo excesso existe alguma falta. Toda vez que você observa uma pessoa que ri demais, você pode ter certeza que ela tem a falta de alguma coisa. Existem pessoas que fazem tanta gracinha para aparecer, porque na verdade elas escondem algo dentro delas. Então é um exagero, você vê que é um exagero na questão de aparecer, de querer se mostrar para as pessoas. Então, assim, existe sempre alguma coisa por trás, e é isso que Aristóteles vai defender. Ele vai falar que não existe, gente, virtude no excesso e na falta. Então, aonde que existe virtude, gente? Existe virtude no meio termo. Existe virtude no equilíbrio, tá? É aí que entra, então, gente, a mediania aristotélica. Aí entra a chamada mediania aristotélica, tá? Repetindo. Basicamente, Aristóteles considera que os impulsos humanos podem levar o indivíduo a extremos, em termos de comportamento, e esses extremos representam o vício. Então, se você tem um vício, esse vício ele é o contrário da virtude, você não é virtuoso. Porque você tem um vício e esse vício te prende. Então, é um excesso na sua vida. Por outro lado, a virtude estaria no equilíbrio, no controle sobre esses impulsos, na busca pelo ideal de equilíbrio. Ah, professor, isso é muito complicado. Eita, nem tanto. Vamos ver um exemplo bem simples aqui para a gente compreender a virtude do equilíbrio em Aristóteles. Imagine que um dos grandes desafios do ser humano é saber como lidar com seus bens, não é? Com aquilo que você tem. Você deve conhecer pessoas que são muito avarentas, ou seja, que não conseguem dispor de seus bens. Sabe aquelas pessoas mão de vaca? Não consegue ajudar ninguém, é avarento. Acha que vai morrer, vai levar tudo no bolso. Não tem esse tipo de gente? E também existe aqueles que são os pródigos, gente, que gasta tudo com todo mundo, não dá valor no que ganha, não dá valor no trabalho, já ganha, dá pra todo mundo e paga a conta de todo mundo. A avareza e a prodigalidade são extremos, são extremos. Aqui a gente tem uma pessoa que não abre a mão de jeito nenhum, que não dá nada pra ninguém, que não ajuda ninguém. E de outro lado a gente tem uma pessoa que pega e dá tudo pra todo mundo, que representa um vício. Então, nesse caso, o equilíbrio ele seria representado pela generosidade, que está entre uma coisa e outra. Então, a avareza é um extremo, prodigalidade é um extremo e a generosidade está ali, ó, no meio termo. Você é generoso, você faz a partir daquilo que você acha que é necessário, você faz tendo um equilíbrio, você está ali, ó, no meio termo. Entendido? Mas o que é a virtude, afinal de contas? Virtude para Aristóteles é a capacidade, ou seja, a excelência de fazer o bem, o que se pretende em determinada área. Quanto mais o homem se aperfeiçoar em praticar uma determinada atividade, melhor ele se torna. É isso, gente, tá? Então, virtude para Aristóteles seria a excelência de fazer sempre o bem. Neste
caso, então, o que seria uma pessoa virtuosa para Aristóteles? Gente, Aristóteles chamava de pessoas virtuosas as pessoas que agiam constantemente de maneira virtuosa. Esse ideal era atingido através de uma vida no meio termo, entre os extremos, tá? Então, a pessoa virtuosa, ela jamais é extrema, ela tá sempre no meio termo. A prudência como condição de todas as virtudes. Aristóteles afirma que entre todas as virtudes, a prudência é uma delas e é a base de todas as outras. A prudência, gente, ela encontra-se na capacidade humana de deliberar sobre as ações e escolher, baseado na razão, a prática mais adequada à finalidade ética, ao que é bom para si e para os outros. Então, a prudência, gente, é o fato de você poder deliberar, é o fato de você poder escolher o que você vai fazer, pensando no seu próprio bem e pensando também no bem dos outros. Só a ação prudente está de acordo com o bem comum e pode conduzir o ser humano ao quê? Ao seu objetivo final e essência, que é o que? A felicidade. Então, a pessoa ela só pode ser feliz quando ela pratica o bem, quando ela pensa nele e pensa também nos outros. Qual a definição de prudência? A prudência seria uma capacidade de determinar o curso de ação necessário para se obter determinado fim e de avaliar a dimensão ética de tal ação de modo a determinar quando e como agir de forma virtuosa. Abre aspas, citaçãozinha, para a gente finalizar. A virtude ética é precisamente mediania entre dois vícios, dos quais um é por falta, o outro por excesso. É óbvio para quem compreendeu bem essa doutrina de Aristóteles que a mediania não só não é mediocridade, mas a sua antítese. O justo meio, de fato, está nitidamente acima dos extremos, representando, por assim dizer, a sua superação. Gente, é isso. Até a nossa próxima aula.